juntou forças, garra, determinação, rompeu barreiras para mostrar o seu trabalho, que foi um trabalho notável e permanece vivo na história do rádio brasileiro, como uma das principais locutoras da nossa história. Notável a participação dela em tantos e tantos programas memoráveis e fazem parte da era de ouro do rádio brasileiro. Ao soar o carrilhão dando as 12 badaladas, ao se encontrarem os ponteiros na metade do dia, também os ouvintes da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, no programa Luiz Vassalo, se encontram com Francisco Alves, o rei da voz. A importância do rádio brasileiro nas décadas de 30, 40, 50 é inquestionável. O rádio foi o maior veículo de comunicações do Brasil e o mundo, brasileiro ajustava os seus horários do relógio pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que foi aonde a Lúcia Helena exerceu a sua função de locutora, onde ela ganhou vários prêmios como a melhor locutora do Brasil. E é importante nós notarmos e percebermos que é um momento onde o Brasil carece de um outro veículo de comunicação. O rádio predominava. Nós tínhamos o rádio, a televisão chega na década de 50, vai se popularizar a partir de meados dos anos 50 e a partir da década de 60 ela começa a se tornar absoluta, aonde existe, claro, esse conflito rádio e televisão e a televisão acaba ganhando pela novidade, a imagem, a pessoa conhecer o seu artista, o seu locutor, ver as pessoas ali dentro da comodidade da sua casa, a pessoa chegando dentro da sua casa. Então esse é o grande motivo que a televisão foi a grande ameaça que balançou a estrutura radiofônica da época. Foi a melhor locutora do rádio, Foi a melhor locutora do rádio, uma voz maravilhosa. A programação toda da Rádio Nacional passava por ela. Quando era anunciada uma novela, era ela. Um programa, era ela. Sempre ela. Tanto é que ela ganhava todo ano melhor locutora. Não existe, que eu me lembro, não existe. Existiam as outras emissoras com outros, mas não ela. Tá entendendo? Você sabe que até Fernanda Montenegro foi locutora da Rádio Mauá, Ela começou assim, Mas aquela Fernanda Montenegro não é essa Fernanda Montenegro que se tornou a grande atriz que é hoje em dia, Tá entendendo? Cada um segue um rumo, cada um. É isso aí. Olha, eu era criança na época da Lúcia Helena. Cheguei até adolescente, assim, peguei a fase da Lúcia Helena, que ela era locutora, ela era apresentadora, ela era jornalista, ela escrevia programa, dirigia e apresentava. Ela era muito inteligente e além disso tudo, era uma das vozes mais bonitas de locução feminina. Eu vi quando ela recebeu a melhor locutora em 52, 53, eu vi ela com a Emilinha conversando, ela já às 3, 4, ali conversando e tudo. Ela foi eleita durante, parece, 51, 52, uns 3, 4, 5 anos seguidos, tá entendendo? Porque a votação da revista do rádio era pelo povo, o povo que elegia, tá entendendo? Quando nós falamos da personalidade radiofônica da locutora Lúcia Helena, nós temos que lembrar de um período difícil, um período extremamente machista, que era o início do rádio. O rádio no início dos anos 30, onde era um ambiente dominado pelos homens.
né, pelo fato de os técnicos, locutores, cantores, praticamente todos serem homens. Nós lembramos que uma mulher que aparece de uma cidade do interior, vinda do interior de São Paulo, né, da cidade de Franca, e ela resolve entrar nesse meio radiofônico, nós temos que ver a coragem, o empoderamento feminino presente na figura de Lúcia Helena. A Lúcia Helena foi uma das maiores locutoras que existiu no Brasil. Talvez hoje não tenhamos uma como ela foi. Foi maravilhosa, né? E tanto assim que ela que apresentava o Francisco Alves nos domingos, quando falava o Rei da Voz, aquela coisa toda, era ela que apresentava. Era ela que apresentava as novelas. As novelas todas eram apresentadas por ela. Então os melhores programas eram todos apresentados por ela. Eu acho que ela foi um grande nome, importante, né? Muito importante do rádio brasileiro. 13h, novela na Rádio Nacional. Patrocinado por Anti-Sardina, o creme ideal para a beleza feminina. Lúcia Helena era locutora. A Lúcia Helena, uma voz muito famosa no rádio brasileiro, uma voz feminina muito famosa, ela que anunciava Francisco Alves, o rei da voz, né? É a famosa Lúcia Helena. Pois bem, uma tarde, durante a novela, tem uma cena que tinha uns cavalos correndo. Aí, os cavalos sumiam, entrava uma música, locutora entrava dizendo, a Lúcia Helena, o comercial da Anti-Sardina. Só que o operador se enganou. Tudo bem, cavalos, a música veio, sinal para a locutora falar. Na hora que ela vai começar a falar, o operador se engana e coloca no ar de novo os cavalos. A Lúcia Helena viu aquilo, ouviu aquilo, consertou. E o operador nem percebeu que tinha os cavalos na jogada. A locutora, com muita presença de espírito, diz assim: minha amiga, não permita que o cavalgar do tempo atropele e envelheça sua pele. Use Anti-Sardina, o creme ideal para a beleza feminina. Nos anos 30, 40, 50, não houve um cartaz maior no rádio brasileiro, na música popular brasileira, do que o cantor Francisco Alves. Francisco Alves, que morreu em 27 de setembro de 1952, na Via Dutra, na rodovia Presidente Dutra, a caminho, né, indo de São Paulo para o Rio de Janeiro, e morre entre a cidade de Taubaté e Pindamonhangaba. O Francisco Alves, notável cantor, ele tinha um programa na Rádio Nacional, que era, né, o Rei da Voz, quando os ponteiros se encontram. E esse programa foi durante muito tempo apresentado pela Lúcia Helena. A Lúcia Helena fazia a abertura, né, aquela famosa abertura, quando os ponteiros se encontram ao meio-dia, tal, né? Ao soar o carrilhão dando as 12 badaladas, ao se encontrarem os ponteiros na metade do dia, também os ouvintes da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, no programa Luiz Vassalo, se encontram com Francisco Alves, o rei da voz. Existem algumas curiosidades com relação a esse programa, quando a gente lembra e fica sabendo de fatos
até então que estavam perdidos no tempo, né? E hoje nesse documentário vocês vão ficar sabendo que eram as brincadeiras, as piadas que tanto a Lúcia fazia como o Francisco Alves. Eles brincavam muito entre eles satirizavam diversos assuntos, né, do cotidiano daquele período. E houve um momento que isso foi proibido, que não podia mais, começaram a reclamar a própria diretoria da rádio, que eles não poderiam mais ficar naquela brincadeira toda, né, naqueles comentários. A partir de então, o momento dos ponteiros que se encontravam se tornou um programa mais sério, né, com menos intimidade do cantor e da locutora. Lucilena, uma das mais prestigiosas locutoras no rádio brasileiro, dona de voz marcante, inconfundível, era a apresentadora do programa de Francisco Alves nos domingos na Nacional. Francisco Alves era pontualíssimo. O ensaio era às 11 horas. Às 10h30 a gente já encontrava o Chico Alves na Rádio Nacional, telefonando, é claro, né, para fulano, beltrano, e às 11 horas começava o ensaio. E o carrilhão, quando assinalava a terceira badalada, é que entrava o prefixo do Chico Alves. E ele vinha com aquele jeito seu todo inconfundível e simpático. O programa já era um sucesso, mas nós conseguimos mexer ainda mais com os ouvintes quando, fugindo dos textos elaborados, nós partimos para o improviso. Coisa muito usada hoje, mas que naquele tempo era proibido. Então nós conversávamos mesmo diante do microfone. Aí foi como um programa dentro do outro. E criamos então o que nós batizamos de Rasgando Seda. Elogio para lá, elogio para cá, e foi um pique total de audiência. Mas aí a Casa Garçom, patrocinadora do programa, mandou uma carta para a direção da Rádio Nacional, passando um pito em mim e no Chico, e dando um puxão de orelha bem grande na gente. Disse que não podia pagar para aquilo, porque estava pagando para o Chico Alves cantar, e não para eu e ele ficarmos rasgando seda. Aí nós paramos de vez. O Chico ficou muito triste, muito ofendido. Mas depois, a própria Casa Garçom e o Medina mandaram então outra carta, ou chamaram a gente para conversar, falando que podia falar, que estava liberado, etc e tal. Mas aí já não deu mais nada, né? Nós havíamos perdido aquele elan, a espontaneidade. Então o programa seguiu com muito sucesso, é claro, porque o Chico era sucesso em qualquer lugar. Mas o Rasgando Seda, esse é que acabou. Nós tínhamos também outras locutoras na Rádio Nacional, radioatrizes, mas a voz mesmo que passou a se tornar a identidade da Nacional do Rio de Janeiro foi a voz de Lucilena. Muito se fala também com relação à vida pessoal dela, mas sem provas, inclusive de um suposto comentado escândalo que foi um relacionamento que atribuem a ela e a cantora portuguesa, a rainha do fado, Amália Rodrigues, que isso é até hoje comentado, e foram páginas da revista Escândalo, que era uma revista, uma imprensa marrom da época que apenas discutia a vida pessoal dos artistas. Então, também isso, mas nada do que se prova e também nada que se tire o mérito profissional dessa grande mulher, dessa grande profissional, dessa voz símbolo do rádio brasileiro. Gosto de quem eu gosto, nem às paredes confesso, e até aposto que não gosto de ninguém. Ela teve como todo e o artista todo, geralmente, eles têm uma vida, eles pensam completamente diferente do que nós pensamos, vivendo completamente diferente. É um outro mundo, é uma outra vida, tá entendendo? Há muita facilidade, há muita coisa que acontece, né? E nem todos
Nem todos, nem todas aceitam certas coisas. Mas há que saber que existe, né? Que essas coisas existem, né? Todo mundo falava, só que não se tinha certeza de nada, né? Porque era tudo fechado, era uma coisa fechada. Lucilena antes, existe uma maneira de ser e não ser, né? A pessoa pode ser tudo o que quiser, mas desde que se conserve, tá entendendo? A sua integridade. A pessoa não pode misturar a sua carreira, o que é o que gosta, tá entendendo? Com a sua vida pessoal. A vida pessoal de cada um é a vida pessoal de cada um. Falam que ela tinha amizades com diversas pessoas, mas como se pode umas pessoas viver no meio artístico sem ter amizades? Às vezes a gente pensa que aquela amizade é uma coisa e não é nada do que a gente pensa que é, né? Falam muito dela, de algumas amizades que ela tinha, mas ela não era uma mulher. Ela não era aquela coisa que hoje em dia se fala abertamente, né? Naquela época não se podia falar. Entendeu? Naquele dia, se falasse isso, ela era expulsa e jogada do 21º andar da Rádio Nacional. Mas tudo que existe agora, existia naquela época. Então existia a mesma coisa, só que com mais, tá entendendo? Respeito, as pessoas se respeitando, porque a pessoa, afinal de contas, tá entendendo? Agora, hoje em dia, todo mundo é colchão, todo mundo quer saber com quem se deita com quem. O que faz no colchão, tá entendendo? Eu nunca tive vontade de ser colchão, tá entendendo? Cada um faz da sua vida o que quer. Brincando marcha o menino de hoje, lutando marchará o menino de amanhã. Crianças despreocupadas desse Brasil menino, cujas glórias hão de colher os homens grandes que dominarão o Brasil gigante, este Brasil grandioso que eu canto, que as crianças da casa de Lázaro felizes cantarão numa esperança de vitórias e de alegrias. Olha, eu acho que é de grande importância que os jovens conheçam os artistas do passado, porque o que eles conhecem hoje é muito diferente do que nós conhecemos do passado. Então, eu acho que a juventude precisa aprender, estudar, ouvir, procurar ouvir as músicas antigas, não ficar naquela só de sucesso do momento. Tem que procurar ouvir e conhecer artistas mais antigos. Seu talento foi reconhecido e é por isso que eu vejo que Lucilena é uma mulher que tem que ser valorizada, respeitada e, acima de tudo, preservada. Essa memória, esse trabalho que ela deixou para a comunicação brasileira. Disse Jesus, deixai vir a minhas criancinhas. Eu digo, vinde a mim, crianças que representam as flores mais lindas do imenso jardim que é a nossa vida. Vinde a mim, meninas da casa de Lázaro, para marchando cantar a canção do Brasil de amanhã. Infância tão cheia de esperanças, ouviu da minha voz esta canção. No futuro virão outras crianças que felizes também a cantarão. No futuro virão outras crianças que felizes também a cantarão.